Você preparou pra gente aí, Pedro? Léo, preparei aí um material para a gente entender alguns conceitos dessa equipe do Palmeiras, né? Acho que o primeiro deles é até algo que o torcedor já está muito familiarizado, porque inclusive virou assim meio que parece que um Ctrl-C, Ctrl-V no futebol brasileiro, né? Muitas equipes tentam isso, e aí cada um à sua maneira, mas tentam essa base, que é uma saída com 3 jogadores, né? Então a gente vê ali Murilo, Marlon Freitas, e o Marlon Freitas é o centralizado, e o Gustavo Gomes. A diferença é que o Palmeiras dá muita liberdade para que esses 3, seja o Marlon Freitas, sejam os 2 zagueiros, às vezes possam conduzir contra essa pressão do adversário, para poder forçar salto de marcação. E um outro ponto que chama muita atenção nessa construção da equipe do Palmeiras é o que a gente vê na sequência do lance, que é os meias do Palmeiras baixando muito às vezes para receber essa bola no pé. Então a gente vê aqui o Lucas Evangelista, o Maurício e o Andreas Pereira aqui mais por baixo. O Palmeiras tem uma predisposição muito grande de tentar construir essas jogadas e direcionar esse jogo para fora, porque é um time muito forte em jogadas de cruzamento, que pesa muito a área. Inclusive a gente vai ver isso em uma oportunidade, mas é um padrão dessa equipe. Se jogar o Felipe Anderson vai ser diferente, por exemplo? Não, acho que o Felipe Anderson poderia fazer tanto a vez ali do Evangelista como a vez do Maurício, centralizar um pouco mais. Em algum momento da carreira do Felipe Anderson, inclusive, ele já foi mais um camisa 10. Né? Se eu não me engano, no West Ham chegou a jogar assim, na Lazio, que ele começa a ser mais um ponta direita que cai por dentro para poder tentar se aproximar dos companheiros. Na sequência da jogada, né, uma jogada que o Palmeiras rodou muito lance, a gente vai ver um padrão muito forte desse time do Palmeiras, que é os 2 laterais dando amplitude, né? Então você vê os 2 laterais são os jogadores mais abertos no campo, e os atacantes, né, o Flaco lá em cima e o John Arias aqui embaixo, eles se posicionando nesses intervalos entre zagueiro e lateral, entre zagueiro e zagueiro, justamente para tentar dar mais espaço ali na zona central, para um meia aparecer por ali, para um pivô, para um jogador tentar talvez até mesmo uma tabela com um dos 2 saindo ali um pouquinho para frente, para poder alguém chegar na zona central ali, né, de frente para o gol, para finalizar. E chama muito a atenção que esse padrão que a gente viu dos meias de baixar para receber, e a Rafa falou muito bem sobre bola longa do Palmeiras, ele também pode acontecer em alguns momentos, como no lance seguinte, no jogo contra o Vitória, quando os atacantes ali, a gente está vendo o Flaco e o Vitor Roque. Então os atacantes, eles às vezes meio que baixam ali para poder receber essa bola no pé, atrai o zagueiro, né? A gente até vê os zagueiros do Vitória andando um pouco para frente para pressionar, e aí prontamente são jogadores que têm a capacidade de mudar de direção e atacar as costas da defesa para receber. O Vitor Roque faz muito isso, ele baixa para receber, supostamente receber essa bola no pé, atrai o marcador dele e ataca as costas, e aí Marlon Freitas ou os zagueiros, até o próprio Andreas Pereira, que sai um pouquinho também do bloco. Já tem um passando aqui atrás do Vitor Roque, né? Sim, tem um meia, que é um meia atacando, e é o Andreas Pereira que está ali mais por fora do bloco para poder fazer esse lançamento. O ponto alto para mim, assim, desse Palmeiras ofensivamente falando, é a construção pelos lados para gerar essas situações com cruzamentos. No próprio jogo contra o Vitória, no lance seguinte, tem uma jogada. Olha como o Palmeiras tem muitos jogadores dentro da área, inclusive é um lance que saiu gol, né? Então, além dos atacantes, tem sempre um meia, um lateral do lado oposto, tá pisando na área para ser uma opção na segunda trave. Aqui é uma jogada de ultrapassagem do Andreas Pereira com o Piquerez, né? O Piquerez ainda não tinha se machucado. Então o Cruzeiro vai ter que estar muito atento, porque o Palmeiras vai tentar o tempo inteiro criar esse tipo de situação, tentar ter superioridade na área, tentar ter muitos jogadores dentro da área. O Cruzeiro até chegou a fazer isso em um dado momento contra o Goiás, né? Colocou muitos jogadores dentro da área numa situação de finalização, mas o Palmeiras é corriqueiro. Para além da questão do jogo direto, né? Às vezes a bola pro Flaco ali, para ele poder preparar para o John Arias ou preparar para algum dos meias que venha por dentro. Aí, para a gente já passar para a fase defensiva do Palmeiras, a gente consegue observar, na maioria das vezes, esse Palmeiras se colocando num 4-4-2 para se defender. Mas a Rafa já levantou a bola ali, e é um Palmeiras que tem muita liberdade para perseguições individuais. E aí eu acho que é um ponto que o Cruzeiro pode explorar. Essas equipes que têm perseguições assim mais individuais, às vezes acaba falhando comunicação no que a gente chama às vezes de... Fala-se muito o termo zona de troca, né? Então é um momento ali que é um espaço do meia, ele vai correr para pressionar um primeiro volante, o outro meia tem que compensar. Mas às vezes o outro meia demora um pouquinho, e aí o jogador que está naquele espaço, ele pode receber.
Esse Palmeiras contra o Santos, principalmente, ele variou esse bloco de marcação, e tá até na imagem seguinte, para um 4-1-3-2. Então o Evangelista recuou um pouquinho para poder defender mais baixo, e a gente tinha o Andreas Pereira lá na frente defendendo, e a gente tinha Marlon Freitas, John Arias e Maurício defendendo numa segunda linha, com o Flaco defendendo mais lá na frente. Foi algo circunstancial, mas que pode acontecer, até às vezes pela forma do Cruzeiro se posicionar, de tentar colocar mais jogadores ali próximo a essa saída de bola. A gente viu muito o Gerson baixando para construir, o Matheus Pereira também se aproximando ali, né, e o Romero avançando. Então o Palmeiras pode tentar defender o Cruzeiro com essas compensações. Pressão alta do Palmeiras é basicamente individual puro, né? Então cada um vai ter o seu encaixe. A gente até tem uma imagem na sequência mostrando isso. A gente até vê o John Arias aqui, no primeiro momento ele estava marcando o lateral e ele já se movimenta para marcar por dentro. E aí tem vários jogadores, Andreas Pereira pressionando, Maurício, Evangelista, o próprio Marlon Freitas saiu lá de trás para poder pressionar. O Cruzeiro vai ter que saber lidar com isso, caso queira construir curto. É um Palmeiras que vai individualizar essa marcação e não tem nenhum problema assim, em incentivar jogadores a quebrarem a linha de lá de trás para poder achar um encaixe ali e dificultar o que podem ser as opções de passe. Ele tem uma confiança tão grande ali atrás, né, que não tem essa responsabilidade toda de se prender ali. E usa muito falta, assim, a famosa falta tática. Então subiu Passou, ali. Às vezes aquela bola cai no cara que tá com o Marlon Freitas, o Marlon não tá tão bem, assim, preparado pro duelo, ele segura e mata a jogada na falta. Agora, a Rafa falou do que pra mim é o principal problema desse Palmeiras, que é defender o pivô, defender essas associações ali, principalmente por dentro. Tem uma imagem na sequência que ela é dividida em duas partes, e aqui é um lance onde o Dudu, volante do Vitória, tá conduzindo. Esse é o lance, inclusive, do único gol do Vitória na derrota pro Palmeiras, e o Dudu ele tá conduzindo, e a gente pode ver que o Andreas Pereira tá próximo dele, e tem o Ramon, quem tá por dentro ali centralizado no Vitória, é o lateral Ramon. Na sequência do lance, a gente vai poder observar que o Ramon recebe essa bola no pivô e o Andreas Pereira perde muito fácil o Dudu. Ele abandona muito fácil o Dudu, e até nessa jogada quando ela se desenhou, né, que a gente acaba não podendo colocar o vídeo, mas o Fabri, se eu não me engano, é quem tá ali, ele vai resvalar também nessa bola e o Dudu vai entrar na área com muita facilidade para finalizar. Então acho que esse é um ponto que o Palmeiras tem muita dificuldade, por ter essa marcação individual, por ter ali os seus meias como bons jogadores, mas os meias do Palmeiras hoje não são grandes marcadores, nem Andreas Pereira, nem o Marlon Freitas, são jogadores que se destacam. O Cruzeiro pode trabalhar com essa ideia de envolver mais, de tabelar mais. E aí até um ponto que eu acho que o Caio Jorge pode apresentar mais para o Cruzeiro, sair um pouquinho, fazer esse desmarque, em vez de se desmarcar sempre para frente, buscando essa bola na profundidade, às vezes fazer esse desmarque para receber no pé, para fazer uma tabela com o Gerson, com o próprio Matheus Pereira, para em algum momento esses jogadores, os meias ou os pontas, pisarem na área. O Caio talvez ele vai precisar de ser muito mais isca do que alvo, porque ele vai ter que atrair a linha defensiva do Palmeiras para gerar esse espaço. Eu tenho visto em alguns momentos, até não sei se isso é muito natural, mas o Caio Jorge às vezes jogando até aberto, assim. Sim, ele sai um pouquinho da referência, né? Muda um pouco, acho que se eu não me engano foi até o Baú que levantou essa pauta no Twitter e eu concordo um pouco com ele, é que o Neisser contra o Bahia, por exemplo, fez muito mais desmarques, que a gente fala de apoio, né? Então aquele desmarque para frente para fazer um pivô, do que desmarque de atacar, de fazer o facão ali. É uma diferença entre ele e o Caio. Não sei se o Caio também tem muito uma confiança assim no jogo dele, certo assim. E não acho que ele tá errado, né? O jogador tem sua característica, tem seu carro-chefe, mas vai exigir vai dos atacantes ali do Cruzeiro esse movimento, e os pontas também estarem muito atentos para quando o Caio ou o Neisser, quem jogar, conseguir atrair esse cara para gerar o espaço, como foi o que aconteceu ali nesse lance. Até a gente vê o Gustavo Gomes meio abaixado ali, assim, já numa posição de ir pro duelo caso o Ramon conseguisse ganhar no pivô. O ponta tem que atacar o espaço, o meia tem que atacar o espaço, porque o espaço ele vai aparecer, porque é uma marcação individual. A gente já vai entrar agora, Léo, mais assim para uma reta final da análise, mas no ponto que preocupa muito também com o time do Palmeiras, que é a bola parada. A bola parada ofensiva do Palmeiras, ela tem algumas variações, mas na grande parte das vezes, a gente vai poder observar esse desenho. Quem está aqui na marca do pênalti são os dois zagueiros,
né, Murilo e Gustavo Gomes. A gente vê o Flaco aqui brigando com um jogador ali na pequena área, e geralmente os dois meias, ou um atacante e mais um meia, ficam ali no bico na primeira trave, fazendo esse bloqueio assim dos jogadores da equipe adversária que estão na pequena área. E aí coloca os dois zagueiros geralmente fora da área, mas o Palmeiras cobra muito também escanteio curto, às vezes individualiza ali os duelos dentro da área, bate esse escanteio curto e tenta achar algum adversário ali dando uma moscada e tal. Até no lance seguinte, é um jogo contra o Atlético Paranaense, a gente vê ali, ó, dois volantes bloqueando os jogadores, o Flaco também bloqueando, e o Gustavo Gomes e o Murilo até nesse frame eles estão numa briga ferrenha, eles estão até meio abaixados ali. Arsenal. Mas a ideia do Palmeiras na bola parada, na maioria das vezes, é individualizar Gustavo Gomes e Murilo, que são dois dos melhores cabeceadores, e tomar muito cuidado também com o cruzamento na primeira trave. O Palmeiras faz muito esse cruzamento na primeira trave e tem bons cabeceadores para isso. Pra gente fechar, acho que o posicionamento do Palmeiras na bola defensiva. É uma marcação mista, a gente até vê aquela formação em L ali na entrada da pequena área, então são os jogadores que defendem por zona, mas tem pequenos duelos individuais ali, bloqueios individuais, e é um Palmeiras que não sofre tanto na bola aérea defensiva, mas que é muito perigoso na bola aérea ofensiva. Imagino que ali, nesse caso, pode ser uma orientação, ter a marcação mais individual nos cabeceadores do Cruzeiro. Sim. O Fabrício Bruno é um cara que exige sim. Manjado ali. E aí acabar marcando por zona os outros. O restante do campo, sim, total. Nesse jogo, se eu não me engano, o Viveiros sofreu um pouquinho com marcação individual em bola parada, né? Ele que é um cara centroavante do Atlético Paranaense, é um cara de maior imposição, mas a ideia geralmente é essa, Léo. Os principais cabeceadores, eles acabam tendo seus bloqueadores individuais ali, e o restante do time faz essa formação que ela é meio padrão quando se marca por zona ou se marca numa marcação mista, de ter esse L ali na entrada da pequena área.